alunos! Iniciamos então a nossa discussão e síntese em relação à unidade 2. A unidade 2, vamos tratar então da escola como direito e do papel da escola na formação do cidadão. É nessa unidade que a gente discute, basicamente, a função social da escola. E aqui também eu vou buscar privilegiar a relação, como eu falei para vocês na unidade 1, a relação entre as políticas educacionais, entre a função social da escola e a questão político-econômica e também do Estado. Iniciamos então abordando a escola como direito. O artigo 2005 da Constituição Federal, ele descreve que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então vejamos aqui que esse conceito, esse artigo da Constituição Federal, ele já traz uma série de elementos que devemos refletir em relação à obrigatoriedade da educação, a quem cabe, promover a educação, e já traz também alguns elementos do que é a função social da escola em relação ao indivíduo. Vejam, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então, a quem cabe proporcionar a educação? Ao Estado e à família, mas será promovida com colaboração da sociedade. Então, a quem cabe fiscalizar também a educação? A todo cidadão, como a gente vai ver mais à frente, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Esses três elementos nos dão pistas já do que é a função social da escola, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, a formação para a cidadania, a qualificação para o trabalho. Quando a gente fala em pleno desenvolvimento da pessoa, a gente não está falando então só dos conteúdos conceituais, Então é o pleno desenvolvimento do indivíduo. A LDB também traz alguns pontos importantes em relação à escola como direito. O artigo 3º, ele diz o seguinte, ele traz aspectos de igualdade de condições de acesso e permanência na escola e destaca também como aspecto central a função social da escola na democratização do conhecimento. O que é isso? É proporcionar para que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Então, a democratização do conhecimento é uma função social da escola. Falamos lá na primeira unidade que a educação básica, ela se dá na escola e ela vamos dizer assim, ela é o local em que a educação acontece depois que sai do seio familiar. Então, é essa escola, é essa função social que faz com que todos os indivíduos, todos os cidadãos tenham acesso e tenham o direito garantido de acesso à educação. Ainda tratando da escola como direito, o título 1 da LDB 1996, ela traz o seguinte, da educação, artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Isso já reforça o que a gente vem discutindo em relação à função social da escola, que é você proporcionar ao indivíduo a formação para a cidadania, a formação para o trabalho e também a aquisição de conhecimentos, bem como a democratização do ensino, ou seja, dar-lhe acesso ao conhecimento. Então, a educação escolar, no parágrafo 2º do artigo 1º da LDB, ele diz o seguinte, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então vejam que isso reforça mais uma vez o que a gente vai pontuar mais à frente em relação ao papel do Estado
a questão econômica e a função social da escola. Então, as políticas educacionais, elas não estão, reforço mais uma vez, desvinculadas das questões sociais, econômicas e políticas. O título 2 da LDB, dos princípios e fins da educação nacional, no seu artigo 2º, trazem o seguinte texto: a educação é dever da família, do Estado, inspirada nos ideais de liberdade, solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. De novo, para reforçar esses pontos essenciais. Então, a educação, ela deve ter como foco o exercício da cidadania e a preparação para o trabalho também. Ainda tratando da escola como direito, no seu artigo 5º, a LDB traz o seguinte, que o acesso à educação básica é obrigatório. Então, é direito público subjetivo. Todos têm direito à educação básica. Podendo, então, qualquer cidadão ou grupo de cidadãos acionar o poder público para exigi-lo. Então, a função de fiscalizar se todos estão tendo acesso à educação é de todos os cidadãos. O artigo 6º também prevê o seguinte: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. E os pais podem ser até penalizados criminalmente caso isso não aconteça. Isso está previsto no Código Penal, no seu artigo 246. Então, vejam, há uma relação de responsabilidade entre a família e o Estado no que tange a educação, no que trata da educação básica. Então, passamos a tratar do papel da escola na formação do cidadão, ou seja, da função social da escola. Saviani ele diz o seguinte, que diferentes modelos pedagógicos atribuem diferentes funções sociais à escola. Temos várias tendências pedagógicas, né? E aqui a gente chama de escola tradicional, escola nova e escola tecnicista. O objetivo de cada uma dessas tendências pedagógicas era minimizar o que eles chamam de marginalidade. E a marginalidade para cada uma dessas tendências pedagógicas, ela assume uma conotação. Para a escola tradicional, a marginalidade era a ignorância, a falta de conteúdo teórico acadêmico. Então, a preocupação da escola tradicional era repassar conhecimento. Então, era o conteúdo técnico, né, o conteúdo acadêmico para tirar as pessoas da marginalidade, que era a ignorância. Na perspectiva da escola nova, a marginalidade estava associada à incapacidade do indivíduo a se ajustar à sociedade. Então, cabia à escola, né, ajustar esse indivíduo à sociedade. Então, se a escola tradicional se preocupava com o conteúdo, primava pelo conteúdo teórico acadêmico, a escola nova substitui essa preocupação pela valorização do processo de aprendizagem e adequação do indivíduo à sociedade. Já o modelo tecnológico tecnicista ou a escola tecnicista tem a função social de produzir indivíduos para o trabalho. A mão de obra formada para a indústria. Então, ela retoma o foco conteudista da escola tradicional, mas ela utiliza de recursos instrucionais, ou seja, técnicos, formar habilidades para que as pessoas possam trabalhar, né? Então, na atualidade, as tecnologias de informação e comunicação também servem para fazer isso, para formar indivíduos para o trabalho. Como eu já reforcei bastante, a educação, então, não está desconectada da realidade econômica. Considere-se, então, que a escola tradicional servia a uma estrutura agrária. Nós tivemos muitas pessoas que ficaram afastadas, né, do mundo mais desenvolvido e não tiveram acesso à educação. Então, ficaram lá marginalizadas porque não tinham acesso a conteúdo teórico acadêmico. Já a escola nova e a tecnicista, elas se juntaram à estrutura industrial capital vigente. Então, elas visavam formar e adequar os indivíduos para trabalhar na indústria. No campo da tendência
crítico social dos conteúdos, a função da escola está vinculada à preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Essa preparação se dá através da aquisição dos conteúdos e da socialização, para uma vida organizada e ativa na democratização da sociedade. Mas Perrenot diz o seguinte: não basta mudar a nomenclatura e dizer, estamos educando para a cidadania, se não passarmos por 3 elementos. Permitir, que cada indivíduo construa e reflita sobre conhecimentos, construa as competências necessárias para fazer frente à complexidade do mundo e da sociedade, permitir que os indivíduos utilizem os saberes para desenvolver a razão, o respeito e a maneira de ser e a opinião do outro. Então, que eles se abstraiam, fornecer elementos para que os indivíduos se abstraiam da realidade e possam fazer uma reflexão crítica dessa própria realidade. E também, o terceiro ponto descrito por Perrenot é consagrar tempo, meios, competência, inventividade didática para que os valores, as representações, os conhecimentos que traz a democracia e o contrato social de vivência, de vigência numa sociedade. Então, para que os indivíduos possam realmente se tornar cidadãos, é preciso fornecer esses elementos para que eles possam olhar a realidade, intervir na realidade e discutir essa realidade. Para finalizar, ainda falando dessa questão da cidadania, formar indivíduos para a cidadania, eu vou citar aqui o Paulo Freire. Então, a gente fecha aí essa unidade com essa citação do Paulo Freire, que precisa formar o cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. Então, discutimos até aqui as questões do direito à educação e do papel da escola na formação do cidadão, ou seja, a função social da escola. Finalizamos essa unidade e na unidade 3 vamos discutir então a questão dos profissionais da educação, mais basicamente a formação inicial e continuada dos professores como elemento que garante melhoria na qualidade do ensino. Até lá!